Salve, salve! Uma boa noite aí a todos vocês, a quem já está aqui logo de cara já nos acompanhando, certo? Hoje, como todos sabem, temos aí a presença aí de um grande nome aí no cenário do rap nacional, entendeu? Como diz nosso amigo, uma lenda viva, né, do rap, certo? Já está aqui nos bastidores, aqui nos acompanhando. Bom, boa noite, Cocão. Mais uma quinta-feira, tamo aí. Uma boa noite, mais uma quinta, estamos aí. E para todo mundo que vai chegando, que tá chegando, que vai chegar, aquela boa noite. E vamos lá ao que nos aguarda hoje. Como ele aqui em off já falou pra gente, pelos próximos 60 minutos ele está aqui à nossa disposição, entendeu? Então, você que já está nos acompanhando, quiser entrar, deixar aquele salve aí diretamente pro Marcão, fazer uma pergunta, certo? Ele está aqui para responder, então já vamos trazer ele aqui para nossa live. Salve, salve, boa noite, Marcão. Firmeza, meus irmãos, boa noite, Black, boa noite, Cocão, boa noite a todos e todas aí que estão na sintonia. Satisfação estar nessa noite aí, trocando ideia com vocês, e vamos que vamos. O papo eu tenho certeza que vai ser sensacional. Não é? E tem muita história para contar, né, Marcão? Muitos anos na caminhada, né? E assim, vocês não ficam para trás, né? Vocês são um elo forte nessa corrente do hip hop, de fazer a cultura aí para frente. Então eu estar aqui nessa noite trocando ideia com vocês com esse máximo respeito e com essa ideia de continuar fortalecendo a corrente para que a coisa possa ir, para que o movimento possa ir cada vez mais longe. Opa, com certeza. E assim, não sei se você vai, claro, não vai lembrar, muitos anos atrás, mas o programa Som de Raiz era um programa de rádio que fazia os eventos de rap, na qual algumas vezes o DMN veio se apresentar aqui através dos eventos da rádio, que o dono na época era o Chaka, o DJ Chaka da Bomb. Eu não lembrava do que era o programa de rádio, mas lembro das peças, lembro do corre de vocês, sim. E agora estamos aqui na internet, né? Tivemos da hora. Sem deixar a peteca cair, é isso mesmo. Não é? Bom, ô Marcão, como surgiu? Vamos começar, como eu falei pra vocês, a gente vai começar lá atrás, né? E vamos vindo para os dias atuais. Como surgiu assim o grupo DMN na vida do Marcão? Como o rap surgiu para você? Entendeu? Conta aí para quem não conhece a tua história aí, conhecer. Bom, eu conheci o grupo DMN no período que estava selecionando os grupos para gravar a coletânea Consciência Black Volume 2. Isso no início dos anos 90, entre final de 90 para 91. Tinha acabado de sair o Consciência Black Volume 1, que tem o Ed Rock, o KLJ, o Blue e o Brown, a Sherline, e aí a Zimbábue estava programando para fazer o Consciência Black Volume 2. Então eu conheço o DMN nessa época, porque eu também tinha um outro grupo que saiu nessa coletânea Consciência Black Volume 2, que era o grupo FNR. Como a gente sempre teve essa temática de falar de questão racial, dos pretos na periferia, a problemática de morar na periferia, então a gente sempre andou muito junto. Então desde a época da gravação do Consciência Black Volume 2, eu sempre acompanhei todos os shows, praticamente todos os shows do DMN, acompanhei a confecção do álbum Cada Vez Mais Preto. Então o DMN surge na minha vida nesse período do Consciência Black Volume 2, e a nossa caminhada foi se prolongando, foi se estreitando. Mesmo depois que acabou o meu grupo FNR, eu ainda continuei em contato com o grupo até no início de 98, eu recebi o convite para integrar o grupo. Caramba, que da hora. Nessa época o DMN era LF, Max, Eli, ou
Isso. O DMN começou com o Slick e com o LF. Aí depois chega o X, chega o Eli. O Max, durante um bom tempo, participou do grupo, mas ele era hold. Aí depois começou a rimar. Quando o X saiu, aí eu entro. Isso foi ao 97. Aí em 98 eu entro pro grupo. É que eu lembro uma vez que nós nos encontramos aqui, que no caso meu grupo abriu um show para vocês aqui, eu lembro até do Max falando que o nome do meu grupo chamou a atenção dele, que na época era Personalidade Negra, ele falou, pô, já foi o nome do meu grupo também. Isso. Era o grupo dele com o Clodoaldo. E o Marcelo Cavanha também participou, é isso mesmo. Isso ficou na memória. Bom, como eu falei pra você, a nossa live é bem interativa, então eu já vou deixando um salve que o pessoal tá te deixando aqui, certo? Opa! O DJ Daniel RF fala, rapaziada de responsa, certo? Salve, Daniel! E deixa, Marcão DMN, H.Aço, somos nós. O Irã Alves, ele deixa uma boa noite aí pra mim, pra você e para o Cocão. Salve, Irã! O Gabriel, vulgo GBL, tá deixando uma boa noite aí, certo? Tamo junto, Gabriel! O Wagner Queiroz, que é o vulgo mistério do grupo Fólogos, tá deixando aí, salve família, boa noite a todos, Marcão, pesado! Beleza, Wagner? E ele relembra que cantou no mesmo dia do DMN no Armazém do Cais, aqui em Santos. Ó, que da hora, viu, Grau? Satisfação saber que tá aí firme e forte. Bom, então, dando prosseguimento, né, nessa sua entrada, aí veio o Prêmio TUS, né? Ou foi depois do saída de emergência que veio o Prêmio TUS? O Prêmio TUS foi no ano de 2009. 2010. 2009, porque aí teve aquela coisa de ser a música da década, uma coisa assim. Então, é entre 2009 e 2010. Mas foi H.Aço, né? Teve muita água que rolou antes, porque H.Aço foi lançado em 1999. Então, na verdade, foi de 1999. Aí no programa do Natanael Valêncio na Rádio Imprensa, ela foi eleita a melhor música de 99, e no ano 2000 a gente gravou o videoclipe e concorreu ao Video Music Brasil da MTV. Eu sou meio cabuloso com data, mas eu acho que é isso. Somos dois. E essa música foi a que realmente colocou o DMN no mapa nacional do hip hop, do rap? Sim, na verdade, quando o DMN grava o álbum Cada Vez Mais Preto, que é do ano de 1993, ganhou bastante espaço na cena do hip hop do Brasil, tocou em várias localidades do país. Santos, por exemplo, foi um lugar que sempre abraçou muito bem o DMN. Eu lembro de várias festas que eu acompanhei o grupo na época, não fazia parte, né, mas acompanhava várias festas pesadas no litoral, em Santos. Então o grupo conseguiu rodar bastante o Brasil. O que aconteceu depois do Cada Vez Mais Preto? Por uma questão contratual, o grupo acabou escolhendo em ficar esperando o contrato acabar para depois gravar um outro álbum. Quando esse contrato encerrou, foi aonde a gente foi produzir o H.Aço, que é um EP, na verdade, né? E aí, óbvio, muito tempo fora do mercado,
deu uma esfriada, o grupo estava uma cota parado, mas quando a gente volta com essa produção do Ed Rock da H.Aço, o EP explodiu e novamente colocou o grupo no cenário do hip-hop brasileiro, e a gente correu o país inteiro tocando essa música, e até hoje é a música que não tem como ficar fora do repertório quando a gente se apresenta. Agora é isso, ela de fato colocou o DMN numa proporção com relação à popularidade no país de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. E a gente costuma sempre falar aqui numa época que não tinha isso, a internet, né, mano? Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Exato. Na verdade, tudo acontecia muito de boca a boca, né? Então, as pessoas que não podiam comprar um CD, gravava fita, essa fita rodava da mão de um para outro. Numa época, teve uma época, quando a gente fazia parte do IL10 Projeto Rappers, que lançou a revista Pode Crer, foi feita uma pesquisa internamente para a gente entender a dificuldade de como o material, seja livro, seja fita, seja CD, como esse material era socializado em quantas mãos passava para todo mundo poder ter acesso. Então, na época, por exemplo, a gente teve um levantamento que um CD, ele atingia um CD, quem comprava um CD de rap, em média, atingia de 10 a 15 pessoas nessa coisa de empresta para gravar, empresta para ouvir. Então, um exemplar atingia 15 pessoas. Então, naquela época, para música e mais além, era muito nessa coisa do boca a boca. Tinha um programa de rádio? Tinha. Mas os programas de rádio, eles eram muito regionais, né? Então, era o espaço rap que estava bastante mais em São Paulo. Aí, provavelmente, Santos deveria ter alguns programas que também só rolavam por aí. E assim vai. Então, uma coisa, na verdade, para ter uma dimensão nacional, era muito mais no boca a boca, era muito mais essa coisa das pessoas irem nas lojas de disco para ouvir as novidades, comprar vinil, comprar CD e aí ir embora. E as pessoas gravando as fitinhas, que era gravando programa de rádio ou emprestando o CD, gravando o CD numa fitinha e depois sair ouvindo nos Walkmans da vida, né? Walkman, toca-fita, o Discman. Isso. Os mais luxuosos ouviam o Discman. Toca-fita, o Tojo, né? Tojo. Mais chiques eram no Tojo. É verdade. Meu, e é uma época que, assim, às vezes você queria gravar aquela música, aí você segurava, quando você tava gravando, o cara da rádio falava em cima. Nossa, que raiva. Aí você tinha que esperar mais uns 2 ou 3 dias pra tocar de novo, pra tu tentar gravar de novo. Entendeu? Tanto que quando a gente iniciou o programa, a gente evitava falar em cima das músicas, porque a gente sabia o perrengue que era pra nós. Eu tenho um monte de fita dessa época. E chegava um momento que era inevitável. Você tinha, por exemplo, na época, como a gente não tinha condição de comprar disco importado, a gente gravava os programas da Black Mad, da Zimbábue, da Shake Show, e sempre tinha vinheta. E muitas das vezes a gente ia reproduzir isso nos bailinhos de garagem no final de semana no bairro. Então, o que acontecia? A gente pegava essa fita, estava tocando no baile e ela vinha carimbada, não tinha jeito. Ela vinha carimbada, mas era a única maneira que a gente tinha de poder ouvir essas músicas, né? Fora quando tocava na rádio, né? É verdade. E isso fortalecia também muito o artista, né? Entendeu? Sim. As pessoas davam muito mais valor. As pessoas reclamam da pirataria até hoje, mas num país onde cultura é algo ainda como no Brasil, cultura ainda é visto como algo de luxo. A gente, na verdade, agora, duras penas, está entendendo que quando não tem o espaço, condição de ir para o espaço privado,
aí o povo faz festa na rua. Então, pancadão, essas coisas é reflexo de uma sociedade brasileira que não dá espaço para a cultura do jeito que tinha que ser. Então, essa coisa que já vem de muito tempo, que a gente fala, pirataria, se a gente for falar de rap, é isso que levantou o movimento, que segurou o movimento durante muitos anos e, na verdade, até hoje, né? Porque, na verdade, na internet também, muita coisa continua se socializando nessa maneira aí de baixar sem pagar. Agora, com os streamings, ficou um pouco mais fácil. Mas é isso. Por um lado, a gente reclama, né, dessa coisa da pirataria, mas num país como o nosso é o que faz a cultura ir mais além, mais longe, né? É verdade. E assim, né, teve a época quando partiu do vinil pro CD, é que foi o grande estouro da pirataria. Essa época, assim, quem mais perdia eram as gravadoras, nem tanto os músicos, os artistas, né? Entendeu? Por isso que foi feita uma campanha tão forte contra a pirataria, porque afetava o bolso dos grandes e não dos músicos, né? Sim, aquele negócio. O maior problema as pessoas não gostam do artista, querem apoiar o artista, querem ter o material original, mas o país não proporciona. E aí isso. A gente fala, por exemplo, que hoje tem acesso, todo mundo tem acesso à internet. Mas se a gente fizer um pente fino, tem uma boa parte da população brasileira ainda que tem um acesso ruim, de conexão ruim, sem falar que aqueles que têm acesso só pelo celular e muitos que ainda não conseguem nem ter o acesso com a conexão do celular, porque ainda é uma coisa cara. Então, por mais que a gente diga que o país avançou no sentido da cultura poder ser consumida por um maior número de pessoas por conta da internet, em certo ponto ainda é uma pegadinha, nem todo mundo tem esse acesso, né? Não, isso é fato, onde eu moro mesmo, até 1 ano e meio, máximo 2 anos atrás, só chegava 2 mega aqui na minha rua. E na rua de cima, chegava a 100, porque já era fora da favela. E o WD falou um tempo atrás, quando a gente entrevistou ele, dos rappers de apartamento. Eles não sabem a dificuldade que era consumir uma música naquela época. É complicado. E aquele negócio, por exemplo, Zona Leste de São Paulo, Cidade Tiradentes, é exatamente o que o Black está colocando. Lá a internet é zoada, seja para cabo ou seja a conexão do celular, é precário, porque é um lugar longe, a antena, por exemplo, é escassa. Então lá, por exemplo, até hoje o sinal é 2G. Aí as pessoas ficam discutindo essa coisa de 5G. 5G vai chegar para uma meia dúzia. Tem um monte que não conseguiu acessar o 3G ainda. Então demora no 3G. E aí essa coisa, hoje, por exemplo, tem uma par de Nutella aí, fazendo rap, batendo no peito e dizendo que estão eles que fizeram o rap ser o que que fizeram o rap explodir, mas eles não têm a mínima capacidade, a mínima vergonha na cara, no sentido de, primeiro, entender que tem privilégio, que é os moleques que ficaram a vida inteira porque fala inglês, porque tem condição de ter acesso à cultura, traduzindo música e fazendo rap para enganar um montão. Aí os caras começaram com esse negócio de punchline, speed flow, para mostrar uma certa dificuldade, que quem não tem punchline é o cara que não tem uma evolução no rap. E que, na verdade, a gente pode classificar tudo isso como uma forma de elitizar o movimento para eles começarem a ter cada vez mais destaque. Então, as pessoas têm que aproveitar a comodidade do dia de hoje, têm que aproveitar. Não dá para dizer, não dá para falar que as pessoas são culpadas ou tão erradas de usufruir
da tecnologia que hoje vem para ajudar um monte de gente. Não, elas têm que usufruir mesmo. Mas só que tem que ter um mínimo de respeito e lucidez para entender que hoje, quando o cara com 12, 13 anos, que já está falando inglês, já fez viagem internacional, o pai e a mãe banca tudo, ele pode traduzir as músicas, ele pode ficar consumindo conteúdo gringo a maior parte do tempo e muitas das vezes contratar o melhor produtor musical para fazer a música dele, que isso é um privilégio que bota ele na frente e que uma coisa que quem veio antes não teve acesso, se tem destaque porque fez a duras penas e que tem que respeitar essa diferença de tempo, diferença de acesso à tecnologia e principalmente essa diferença que tem por conta de classe social, porque senão é uma mamão. Aí os caras hoje tem um monte de boy investindo fora do país, que agora isso já tem de montão, um monte de rapper brasileiro gravando um clipe na gringa, porque tem quem tá botando um dinheiro, e aí ele olha para trás e fala: vocês que vêm de antes, vocês foram vacilão, como se fosse possível na época que a gente começou. Fosse fácil na nossa época. Fazer isso. Parece que quando fala assim, parece que era fácil há 20 anos atrás fazer a mesma coisa que eles têm a possibilidade de fazer hoje, seja pelo privilégio ou seja pelas marcas que ganharam grana e conseguem investir melhor nos artistas do movimento hoje. Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de respeito e lucidez para quando bater no peito e falar eu sou pesado, entender que teve uma outra caminhada muito mais pesada que divulgou a cultura de uma maneira muito mais ferrenha para que ele pudesse ter base e fazer as coisas que ele faz hoje. É verdade. E sem contar também, né, Marcão, como você falou, que até o DMN ficou sem gravar porque estava esperando um contrato terminar. Na época a gente não tinha nem informação sobre contratos, a gente achava que o máximo que um grupo era assinar um contrato e de repente caía nas garras de alguns empresários, de algumas gravadoras e ficava preso sem poder mostrar o teu trabalho, sem poder seguir adiante, entendeu? E hoje o músico, o rapper, o artista, ele consegue ganhar, que nem você falou, com o streaming. Ele acaba sendo pouco não, bem mais independente do que nós podemos ser na nossa época. Eu acho que dá pra gente separar em dois tempos. Naquela época, quando a gente começou, Zimbabwe, Chic Show, Black Mad, Circuit Power, que gravavam Cascatas, que gravavam alguns grupos de rap, eles também estavam começando a entender o que era o mercado. Então, em certo ponto, o avanço que eles tinham no sentido de acesso ao público, de colocar a gente muitas das vezes para tocar nas festas onde o público nem tinha noção exatamente do que era rap, as pessoas iam para dançar um samba rock, para dançar uma lenta, para escutar um samba, para escutar o que a gente chamava na época de balanço, mas elas nem tinham noção do que era rap. Essas equipes abriram espaço para que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho e com o público que eles já tinham fidelizado, eles colocaram esse público à nossa disposição. A gente cativou o público para eles entenderem o que a gente estava fazendo, cativamos, mas a estrutura não existiu por conta do rap, ela já existia antes, desde os anos 70, da Black Music Day, que vem desde do final dos anos 60, que teve grande força nos anos 70, e foi assim até mais ou menos os anos 2000, onde começou aí ter uma certa decadência das equipes de baile. Mas essa estrutura não dependeu do rap para existir, e a gente bebeu dessa fonte. Então eu posso dizer que eles também pedalaram muito para entender como funcionava. Eles também tiveram que aprender muito a negociar com gravadora, negociar com dono de rádio, porque a maioria deles tinha programa de rádio. Ganharam grana? Ganharam. Mas eles também, dentro dessa coisa que negócios de preto
de pobre, de gente de periferia, eles também tiveram o calcanhar de Aquiles deles, eles também tiveram a dificuldade deles e apoiaram o movimento até onde deu. Hoje já é diferente. Hoje tem uma rapaziada que entendeu os problemas que tinham no passado, tem um monte de gente que não vem da periferia, que não tem dificuldade financeira, que gosta da black music, que o pai, a mãe, o amigo que tem grana investe, e esses caras conseguiram comercialmente dar um passo um pouco mais firme, um pouco mais um pouco menos de perrengue para atingir os objetivos. Agora, essas pessoas é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou de alguns rappers, vamos dizer, Nutelas. Eles têm que teve um outro caminho pesado atrás para eles poderem entender que esse é um movimento que dá lucro, que é um movimento que gera dinheiro, que se não fosse as equipes, se não fosse a gente, se não fosse os vários movimentos de periferia divulgando o hip hop, em especial o rap no Brasil, os boys de hoje não ia estar fazendo isso. Não ia. Não teria base para fazer isso. Então, quem foram as primeiras pessoas que discutiram com canal de televisão, que discutiram com rádio, que discutiram com polícia militar, que discutiu com partido político, que discutiu com prefeitura para fazer os eventos acontecerem? É a nossa geração. Tem que tirar o preconceito que o movimento tinha, é a nossa geração. Hoje, se o preconceito é menor, deve muito ao quem veio antes da gente, a nossa geração. As borrachadas que nós tomamos. As corridas que nós levou. As borrachadas quem tomou foi a gente. É verdade. Aí hoje os caras pegam um movimento que eles adaptam a cara deles, porque aí é um movimento também que vai para uma molecada que mais vamos dizer, classe média, uma molecada de condomínio, que é matinê, que é uma outra pegada. Que é outra. Tá dando certo, parabéns. A gente tem que incentivar essas pessoas continuarem fazendo música, fazendo rap, fazendo hip hop e botar a parada para frente. Mas não pode esquecer e ninguém pode negar o quanto o nosso corre lá atrás, os venenos que a gente passou lá atrás, favoreceram para eles poderem estar fazendo isso hoje. É verdade. Ainda teve um que teve a audácia que falou que ele é o branco que... Como que ele fala? Que é a referência dos pretos. Eu quase dou uma surra nele. Eu vejo ele no caminho, dou uma voadora nele, pô. Tá maluco. Eu vi. Ele é o branco que é a referência dos pretos. Ele tá doido, ele. Pô, não dá. Tá B.O. agora, né? Tá B.O.zinho agora. Tá B.O. Quer pegar vendedor, né? Vendedor. Bom, vamos chegar aqui com o pessoal que tá deixando aqui um salve pra você, Marcão. Essa aí foi só rindo mesmo, né? Eu sou o branco que representa o preto. Complicado. Bom, o Edson, Marcão DMN, tá maluco, monstro demais. Salve, Edson. O Antônio Santos, Marcão, o cão DMN, referência total. Salve, Antônio. Tem uma pergunta aqui pra ti, que aí logo em seguida a gente já vai falar sobre esse assunto. Se você já quiser responder, manda bala. O Irã, ele pergunta: Marcão, você tá no Realidade Cruel definitivo ou é só uma participação? E parabéns, tá representando de verdade. Eu ainda curto muito a música Racistas Otários Nos Deixem em Paz. Estou no Realidade Cruel definitivamente. Eu tô que nem o Július, o pai do Cris. Eu tenho 2 empregos. MN Realidade Cruel. Tô firme. Sou integrante de pé fincado nos 2 grupos. Show de bola. Então a gente já vai entrar nesse tema aí. Quer falar alguma coisa, Cocão? Continua que eu vou fazer. Depois eu vou fazer minha pergunta aqui. Você deu aquela respirada, eu falei, agora vai. Que ia continuar com o salve ali, continua com o salve ali. Que... Então tá.
O Maurício Andrade tá deixando uma boa noite para mim. Beleza, Maurício, forte abraço. Quem chega na live aqui, Marcos Francisco, vulgo DJ Gato Magro, tá deixando uma boa noite. Ele fala, boa noite a todos, aqui mais um da família Hip Hop All Star, o DJ Gato Magro na Mix. Salve, Gato Magro! Satisfação, obrigado por estar na sintonia aí. Certo? O DJ Gato Magro, que era DJ dos Sacerdotes MCs aqui da Baixada. Esse tem história. Esse tem. Já entrevistamos ele aqui, entendeu? É parceirão nosso aqui, é camarada. O DJ Gato Magro deixa uma boa noite pra mim, pra você, Cocão. Certo? Tá devendo aquele café, hein, Gato Magro? Mas deixa quieto. Vou botar as dívidas dele, vai dar ruim. E ele concorda contigo, ele fala, concordo com o Marcão, Nutella Records Money. E assim, reforçar, não tem problema ser rico, não tem problema ser classe média, não tem problema ser branco, não tem problema fazer rap. O problema é quando essas pessoas conseguem dar certo na música, alguns ficam batendo no peito e dizendo que são os inventores da roda. Não são os inventores da roda, não. A caminhada já vem acontecendo há muito tempo e o fardo mais pesado que foi consolidar essa cultura no Brasil é da gente que veio antes. Hoje as pessoas já podem dizer que são artistas. Na época a gente tinha que ser militante, queria ser artista. Na maioria das vezes a gente era militante, tinha que ficar saindo na mão com segurança de casa noturna, tinha que ficar brigando com polícia, tinha que ficar brigando com prefeitura que não queria liberar espaço de rua para evento, tinha que ficar pedindo apoio de um monte de político que na verdade não estava nem aí para a gente, só queria saber da gente, aglomerar a gente para eles fazerem discurso. Então, o pesado para as pessoas entenderem que não era um bando de meninos e meninas inconsequentes fazendo barulho, arruaça na rua, é a gente que brigou para mudar essa visão. Hoje em dia, as pessoas estão brigando para dizer quem é mais artista que o outro, é outra coisa. É verdade. E faz a tua pergunta aí, Cocão, senão eu falo e nunca te dou espaço. Recapitulando a besteira que aquele outro falou ali, suas referências, quais são suas referências? Para ensinar para um cara desse o que é referência de verdade. Putz, tem muita coisa, né? Na música só? Pode ser. Na música tem muita gente. Bom, vamos começar lá de trás. Taíde, MC Jack, Código 13, Rap Sensation. Eu lembro deles. DJ Cocão. Putz, é muita gente que fez a nossa cabeça e faz até hoje. Aí hoje, agora do pessoal mais recente, Rashid, Emicida, Marechal, os meninos a ADL, que é do Rio. Do Rio, ADL. Mano, tem muita gente. Você consome muito rap nacional na hora de compor, na hora de iniciar um projeto teu? Eu não costumo ouvir rap nacional para me inspirar a escrever. Eu ouço muito mais para entender por onde está passando a cabeça dos artistas para se comunicar com o povo. Agora eu tento seguir muito a minha linha de raciocínio de como eu vejo a sociedade, né? E aí, óbvio, eu acho que qualquer um que tem um pouco mais de bom senso e alguns quilômetros rodados como eu,
Para continuar sendo relevante, tem que entender a forma que pensa, ver os artistas novos e entender como é que eles estão fazendo as rimas que as pessoas estão entendendo, porque aí a gente consegue adaptar a nossa forma de pensar para os dias atuais. Esses dias eu estava até comentando com o pessoal no Realidade Cruel, com a Tuca, com o Bola e com o TM, que assim, a gente muitas das vezes acha que não, mas quando a gente começou, a gente estava enfiado em baile todo final de semana, a gente comia, bebia, dormia rap o tempo inteiro. A gente estava muito mais presente na rua, circulando por várias partes de São Paulo e do Brasil, e isso faz com que a gente entenda melhor a cabeça das pessoas de uma maneira mais rápida. Conforme a gente vai ganhando notoriedade, vai se afastando de alguns lugares e vai menos na Galeria 24 de Maio buscar música nova, a gente, quando chega nos locais de show, já chega corrido para tocar e muitas das vezes vai embora rápido. Às vezes tem 2, 3 shows na mesma noite, né? Chega, já tem que correr para outro. Isso vai distanciando a gente das pessoas. O que acontece? Você também começa a produzir uma música que está muito mais na sua cabeça do que no imaginário coletivo, no imaginário da maioria das pessoas. Então é necessário a gente que já tem um tempo mais de estrada ouvir os grupos mais novos para entender o formato que eles estão produzindo de palavras utilizadas, como essas palavras chegam nas pessoas, para que a gente possa usar o que a gente tem de conhecimento e atualizar um pouco a forma como se direcionar ao público. Eu acho que tem uma direção, né? Tem uma direção para chegar no povo. É uma sensibilidade que todo mundo tem que ter para não perder o fio da meada, porque senão chega um momento que você vai ficar fazendo música só para quem tem a sua idade ou só para quem já é fã desde 1900 e bolinha. A gente precisa, na verdade, se aprimorar cada vez mais, não decepcionar quem já gosta da gente, mas também atingir novos públicos, novas pessoas. Novas mentes, né? E o DMN sempre teve essa temática, né, nas suas músicas de protesto, de conscientização. Vocês, tanto que o Irã citou da música Racistas Otários, vocês chegaram a sofrer muita repressão por essa música? Na verdade, o que mais aconteceu é de muitas das vezes a gente chegar em alguns lugares, isso bem no início. Na época do Racistas Otários, a gente já estava bem mais consolidado, então as pessoas já entendiam melhor. Mas no início, quando a gente vai, Consciência Black Volume 2, em muitos bailes que a gente ia tocar, tinha dono das festas que falava: vocês estão criando um separatismo que não tem no Brasil. Essa coisa de preto, branco, de racismo, isso não tem aqui. Vocês estão criando uma condição que não tem nada a ver com o Brasil. Então isso aconteceu muitas vezes. As pessoas começarem a trocar ideia com a gente e falar: esse barato que vocês estão pregando não tem a ver e não vai pegar no Brasil, porque a nossa realidade é outra. Então, uma coisa que é normal de um país racista, tentar fazer a gente desacreditar da gente mesmo, tipo, vocês são loucos. Então, o fato da gente andar muito junto, o fato, por exemplo, da gente, em um certo período, ter conhecido pessoas como as mulheres do Guelé 10, da Mulher Negra, conhecer várias pessoas de partidos políticos e que tinham esse setor voltado para discutir políticas públicas para minimizar o problema do racismo, fez com que a gente não se sentisse sozinho e que a nossa ideia não era ideia de gente maluca. Porque apesar de todo mundo novão, a gente estava falando coisas que a gente sentia, mas que na prática a gente não conseguia desenrolar para falar: o racismo se dá dessa maneira.
A polícia, quando bate na gente ou impede a gente de fazer show em praça pública, é por conta de racismo. A gente não conseguia fazer essa leitura mais fina. Quando a gente foi encontrando os movimentos que foram dizendo, não, vocês estão certo, isso acontece assim, assim, assado, graças a essa interação, a gente conseguiu se fortalecer e não ficou achando no meio do caminho que a gente era um bando de gente doida e inconsequente, né? Verdade. Bom, eu vou ler aqui mais um pessoal que está se deixando um salve, e aí a gente vai entrar no assunto DMN e Realidade Cruel. O Pericles81, vulgo Pelé, fala: Marcão, mestre. Salve, Pericles. O Alexandre Machado, boa noite, é isso aí. Boa noite, Alexandre. E o DJ Gato Magro, ele fala que foi uma satisfação em rimar junto com você a música Em Cima do Muro. E que venham as próximas pra gente poder fazer mais coisas juntos. E o Marquinhos está deixando uma boa noite aí pra todos nós, certo? Salve, Marquinhos. Bom, Cocão, vai lá. Essa transição não, né? Porque você disse que tá com os dois pés fincados no grupo, mas como surgiu o convite para chegar até o Realidade Cruel? Bom, eu já conheci o Bola, uma cota, né? Até por conta da caminhada do Realidade Cruel, já dividimos vários palcos juntos. Mas o Bola ele sempre lançou algumas mixtapes, alguns trabalhos com outros grupos, e ele estava naquela mixtape, produzindo a mixtape 2 contra o Mundo. E aí ele pediu para mim fazer um som para essa mixtape. Eu fiz o som para essa mixtape e a gente foi estreitando as conversas, graças às grandes forças do universo. A música foi A Velha Guarda, que eu fiz para essa mixtape, andou legal, e a gente sempre foi conversando, sempre foi estreitando mais essa relação. Chegou aí agora nesse período de pandemia, ele começou a fazer algumas lives com Realidade Cruel, algumas com o objetivo de arrecadar mantimento para as famílias necessitadas, outras lives para fortalecer mesmo os grupos, porque tinha o Realidade Cruel ganhou um projeto de incentivo à cultura, então estava fazendo algumas lives para fortalecer o povo mesmo, os grupos, tinha uma ajuda de custo. E aí ele falou: Marcão, você não quer vir ajudar a gente a fazer essas lives aí? Canta umas 2, 3 músicas lá, ajuda a gente a fortalecer o time. Aí eu fui, a gente fez algumas dessas lives, e aí a relação foi se estreitando cada vez mais. A Tuca e o TM são 2 pessoas fantásticas que estão ali, firme e forte, com o DJ Bola 8, tocando Realidade Cruel. E aí chegou um momento que eles me fizeram um convite. Falou: você acha que vai dar algum problema se você integrasse o Realidade Cruel, mas continuasse com o DMN? E eu, de bate-pronto, eu disse que não teria problema por 2 motivos. Primeiro, porque são grupos que, na sua temática, apesar do objetivo ser comum, de fazer música para tentar melhorar a situação de vida de quem vive na periferia, dos pretos, dos pobres, mas são 2 grupos que têm uma forma de composição totalmente diferente. É verdade. A forma de escrever, a forma de se dirigir para o público do rap é totalmente diferente. Então eu falei, pô, isso daí é da hora e dá certo. E uma outra coisa é a questão mesmo eu passei quase 10 anos na política. E aí a música acabou ficando meio que segundo plano. Quando eu saí da política, eu tava a milhão, com a cabeça a milhão, querendo escrever, querendo fazer um monte de coisa. Tanto que comecei a fazer meu projeto solo, lancei um álbum solo que infelizmente foi logo no período que começou a pandemia, não deu para mim divulgar muito, mas de qualquer maneira
eu tava com aquela sede de escrever bastante para colocar coisas novas no mercado. E aí, quando vem essa proposta do Realidade, eu pensei exatamente isso. É a possibilidade de eu dar mais vazão ainda para as coisas que eu sei que eu tenho como falar. O Marcão, um artista solo, é diferente do Realidade Cruel e é diferente do DMN. Então, o Realidade Cruel chega como mais um espaço onde eu posso botar a minha criatividade em teste. E tá dando certo, modéstia à parte, tá dando certo. Tô curtindo muito. É um grupo que, enquanto eles me aturarem, eu tô lá junto e misturado. E continuando agora, fazendo as coisas do DMN. Vai sair um álbum novo aí, no máximo, em mais 2-3 meses tem um álbum novo do DMN. E espero, depois do DMN, também começar a botar algumas coisas dos meus singles do projeto solo na rua. Apesar de, há 4 meses atrás, eu lancei uma música com o X, né, do meu projeto solo. Então fiz um trampo com o X. Aí tem videoclipe no meu canal lá também, mas depois do DMN vou intensificar esse meu lado solo de novo. Então por o desafio foi isso. Eu vi que não ia conflitar com o DMN na questão de composição, e também, para mim, era um espaço a mais para poder botar a minha criatividade aí a 1000 por hora. Às vezes a pessoa não consegue dar conta de um, você dá conta de 3 trabalhos. Meu Deus, hein? Pra conseguir ir para cima. E assim, atualmente, DMN, qual é a formação dele? Tá você e o Eli e mais alguém? Eu e o Eli. O Slick foi para Portugal. Certo. O Slick tá em Portugal lá, tá com os projetos dele. Então aqui tá tocando o DMN, eu e o Eli. Pô, da hora. Já iniciamos o processo do álbum solo. Tem algumas participações confirmadas. Uma que a gente já botou na rede, é o GOG, já gravou a parte dele para esse nosso novo álbum. Aí tem algumas outras pessoas que a gente está terminando de conversar, mas no máximo, acredito que em 3 meses esse álbum está na rede. E uma coisa que eu gosto de saber, esse disco novo que tá vindo aí, produção de quem? Quem tá lá na produção? Ó, tem música, tem beat do Eli, tem beat meu. Aí tem beat de alguns outros parceiros que a gente tá pegando algumas músicas e também vai utilizar. Mas vai vir a pergunta dele. Vai, pergunta, Cocão. Boa. Não, aí é outro patamar. Aí ele já tem beat dele, então ele produz. Então eu sei que você quer fazer essa pergunta. Vai, pergunta, Cocão. Qual a DAW que você tá usando? Ó, eu comecei no... Caramba, fugiu o nome agora. Mas a DAW que eu gosto é o Logic. Mas agora eu tô parado. Porque a maioria produz com Fruit Loops e o Cocão não consegue produzir com Fruit Loops. Eu também não consigo. Aí, tamo junto. Eu também não consigo. Arrumou um parceiro, Cocão. Eu respeito muito quem usa o FL, mas eu acho o FL muito complicado para você trabalhar rápido. Tem alguns talhos, você vai fazer um bus, por exemplo, no FL, é mó lâmpada. Você vai fazer uma automação, mó lâmpada. Então, respeito os irmãos que trabalham no FL, e tem vários parceiros que o Eli mesmo, ele trabalha no FL, é monstrão. Mas eu, como aprendi no Logic, então eu já tenho algumas coisas que eu já sei o caminho que é mais tranquilo de você fazer. Aí quando você passa pro FL, você fala, puta, é mais difícil fazer isso aqui. E é mais difícil mesmo. Não é a gente que não sabe mexer com o programa, é porque é mais difícil mesmo. Então, é complicado. Quem vai no FL, mas no FL eu vou lá só para chupinhar timbre, para sequenciar algumas coisas e mando pro Logic.
Agora, como eu estou com máquina nova que não está habilitado ainda, lógico, tem que levar para o técnico fazer isso. Já há algum tempo eu estou usando o Studio One. Studio One O também. Studio One eu também eu acho fantástico, muito fácil de você trabalhar. Para você fazer qualquer manobra nele também é muito fácil. Então hoje também, se eu tivesse que indicar uma DAW, eu indicaria o Studio One. Mas o Logic é a minha paixão. Pronto, Cocão, tá vendo? Você não é o único, Cocão. Não sou o único, não gosta sou do o FL. Não é que eu não gosto, ele é complicado mesmo, ele é chato de mexer. Não, é muita lâmpada, é muito, assim, o FL tem um timbre único, ele dá uma finalização nas músicas que é só ele, porém, para você ser milimétrico nele, em algumas coisas ele deixa a desejar. Tem algumas coisas que as pessoas que trabalham com FL, se elas fossem mexer em outros programas, elas iam entender o que a gente tá falando. Ia ver o que a É gente Ableton, faz. né, o Cocão, que você utiliza? Eu uso o Ableton. Eu usei um pouquinho também, mas não me adaptei. É Também mais não- prático, é mais prático. Mas com ele eu também não me adaptei. Eu vou nele e fico chupinhando o timbre. Chupinhando um monte de timbre. Mesma coisa com o FL. Muito da hora isso. Isso é uma resenha que a gente tem aqui com todo entrevistado que produz. Tem essa Pergunta, a gente perguntinha pergunta. básica dele, porque quase 90% usa o FL e o Cocão não. Aí já virou meio que uma zoeira interna nossa aqui, o lance do FL e Cocão. Tem gente mandando vídeo aula do FL no zap aí. Não, o FL virou febre mesmo. É aquele negócio, se você vai pensar em estúdio grande, dificilmente você vai encontrar o FL. Mas pensando em rap, Estúdio, né? por exemplo, hoje o FL é o que tá na máquina da molecada, né? É verdade. Bom, então vou chegando aqui com. Sabe o que o pessoal tá deixando aqui pra você? O Alexandre, ele pergunta, Marcão, quando você fala de se atualizar, você quer dizer que falar de rebolado dá mais dinheiro que os princípios? Acho que lá atrás Não, você fala de se atualizar. não. Quando eu falo de me atualizar, eu falo que se a gente continua produzindo música e usando as mesmas palavras para fazer uma letra, como a gente usava nos anos 90, não vai dar em nada. Por quê? Porque a cabeça das pessoas evolui. Então é a mesma coisa. Em 1900 e bolinha, as pessoas falavam vamos pegar uma putz grilo. Então, tipo, nos anos 60, putz grilo era a gíria descolada. Hoje não é. Hoje a gíria descolada, que muitas das vezes a gente estranha, é chamar os outros de cuzão. Entendeu? Cuzão, viado. E aí, viado? E aí, cuzão? Pá. Antigamente, se eu falasse isso, eu ia arrumar uma treta. Hoje não. Então é isso que eu falo que tem que atualizar. É você conseguir entender como as pessoas estão se comunicando, quais são as palavras que podem fazer você ser mais entendido, tanto por quem te acompanha há muitos anos, como para quem vai te conhecer agora e os mais novos, sem perder a sua essência. O artista que não faz essa leitura, infelizmente, vai ficar para trás, porque não vai acompanhar a cabeça das pessoas. Não tem boi. A sociedade evolui. A forma das pessoas escrever e das pessoas falarem evolui. Alguns vão dizer, mas tem evolução que é para pior. As pessoas escrevem tudo errado, as pessoas falam tudo errado. Mas isso é a sociedade. A gente vive em sociedade. Então, se eu quero até em algum momento chegar numa pessoa
que eu tô vendo que tá falando e tá escrevendo errado, e ter como discutir isso com ela, eu vou ter que ter a língua dela, senão ela não vai me entender, não vai abrir. O problema pode ser até o mesmo dos anos 90, mas o linguajar é outro. Então, para que você atinja a pessoa... As palavras para você usar tem que ser outras. Os problemas continuam os mesmos, mas as palavras para você explicar esses problemas é o outro. É de outra maneira, de outra forma. Verdade. Então, tá aí, Alexandre. Tá explicado aí para você o que o Marcão quis dizer, certo? O DJ Gato Magro, ele fala... Marcão, fala pro Black Z para o Cocão sobre a música, comentários, artistas, a cultura no muro. Gato, eu não entendi o que você quis perguntar. Quer dizer com vários artistas. Na verdade, esse é um projeto puxado pelo Hélio Branco, com o apoio do Eli, que é o pessoal do Hip Hop All Star. Então teve uma faixa, que é essa que ele cita, e vem várias pessoas cantando. Tem até videoclipe no YouTube, as pessoas podem procurar lá. A cultura do muro, Hip Hop All Star. Então tem a Adriana Lessa, tem o Gato, tem eu participo, Rune participa, Nelson, tem um monte de gente fantástica, então vale a pena procurar lá a página do Hip Hop All Stars no YouTube e conferir esse videoclipe. Porra, show de bola. Então, chegando aqui com o último salve de hoje aqui, né? Vamos logo partir para o nosso encerramento. O MB Fusão Bélica, ele fala: boa noite a todos, forte abraço, Marcão. Tive a honra de estar na audição do Realidade Cruel e poder bater um papo 1000 graus com você. Firmeza total, Fusão. Tamo junto. Obrigado por comparecer lá, porque fortaleceu a nossa caminhada pro lançamento do álbum. E espero que em breve a gente possa estar se encontrando de novo. Tamo junto. E quando a gente começou a trocar ideia, a gente achou que tu tava morando em Mongaguá, né? Que tu falou: não, eu não tô aí na Baixada, eu só vou visitar a minha mãe. Inclusive, eu estou aqui. Tá aqui do lado. Não tá perto. Estou aqui com a minha mãe, tá fazendo umas coisas aqui na casa dela e tô por aqui. Legal. O Rodrigo, ele... boa noite a todos. Aí ele fala: tem projeto novo pro DMN? Rodrigo, você chegou agora um pouquinho atrasado, mas ele falou sobre isso há um pouco atrás. Mas pode responder, Marcão. No máximo, daqui a 3 meses, o álbum novo tá na rua. Já tem participação do GOG e tem várias outras participações que a gente vai anunciar nos próximos dias. Show de bola. O Gato Magro fala que foi uma honra esse trampo. E o Rodrigo, ele fala que você está representando muito no Realidade Cruel. Já tem gente querendo a localização de Mongaguá aí, ó. Já querem saber qual bairro que você tá de Mongaguá, ó. Deixa eu pôr aqui. Aí, ó, o Marquinhos, que é de Praia Grande, já quer saber que lugar que você tá de Mongaguá pra tomar uns Guaraná contigo. Tô próximo da plataforma. Então aqui vamos chegar com o último salve do DJ Gato. Fala: grande abraço, irmão. Forte abraço em todos vocês e uma ótima noite. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Gato. Bom, Marcão, só tenho a agradecer a humildade, a pessoa, essa participação que só engrandeceu aqui a nossa programação, entendeu? Você quer deixar um salve final, as suas considerações finais aí? Eu que agradeço vocês por esse bate-papo da hora. Digo desde já que estou à disposição. Quando tiver outra oportunidade aí, quiser chamar, é só acionar. Espero que a gente também em breve possa se reencontrar pessoalmente e desejar
que esse trabalho de vocês, que essas lives possam continuar por muitos e muitos anos, sempre trazendo informação bacana para quem gosta de cultura com qualidade. Não digo que... E não estou querendo dizer, como um monte de gente fala, que tem a cultura de quem fala de amor tá zoada e quem fala de política é quem tá certo. Não, eu acho que tem que ter a diversidade, as pessoas têm que ser só responsáveis. E vocês, eu tenho certeza que estão nesse caminho de tentar mostrar a diversidade, mas com gente responsável. Então, parabéns pelo trabalho, estamos junto e misturado, e sempre que precisar é só chamar que a gente está aqui. Opa, agradecido. Cocão? Eu quero agradecer a presença do Marcão e dizer que é tipo mais uma aula da história da nossa cultura e para mostrar para a rapaziada, os gangsters de apartamento aí, o que é o hip hop de verdade. A gente retornou com esse projeto em setembro do ano passado e já tivemos 3 grandes nomes, assim, 3 que abrilhantaram demais o hip hop no cenário nacional, que foi Face da Morte, WG Consciência Humana e agora Marcão DMN, entendeu? Então, assim, começamos bem. Mas parabéns mesmo, parabéns, da hora, continue assim, vocês estão no caminho certo. Deixar um abraço também pro Tupac, enfim, para todos os parceiros que estão na conexão aí para colocar esse programa no ar, e é isso. Estamos aqui à disposição. Precisar é só dar um alô. Opa, então aqui só fazer um merchanzinho aqui. Ó, o YouTube aqui do Marcão, para vocês acessarem aí e acompanhar os trabalhos solo dele, que ele mencionou aqui na programação, certo? E tá o Instagram também. O Instagram do Marcão, né, mano? Marcão2DMN. E o do Realidade Cruel, na qual o Marcão atualmente faz parte. Eu só não puxei aqui o do DMN, mas pode falar aí, Marcão, como é o YouTube do DMN. Colocou lá DMN 4P, já acha. Certo. Então, tá aí a todos vocês aí. Vamos acessar aí as páginas desse multi-homem do hip hop nacional aqui, o Marcão, entendeu? Produtor, rapper, tem carreira solo, é monstro no DMN, tá sendo um monstro no Realidade Cruel. Veio aqui a brilhantar aqui a nossa live de quinta-feira aqui, né, mano, pelo Facebook. Logo menos vai estar no YouTube também esse vídeo, que a gente faz aquela ediçãozinha e manda pro canal do YouTube, entendeu? Então, quem tá acompanhando, vamos lá se inscrever no canal do Marcão, vamos lá seguir o Instagram dele, que só ajuda a fortalecer o rap, certo? Da mesma forma que com essa humildade toda ele tá fortalecendo aqui o som de raiz. É só gratidão, né, mano? É só gratidão que a gente tem aqui. Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto e vamos que vamos, fortalecendo a cultura cada vez mais. Então, é isso, gente. Espero que tenham curtido esse bate-papo aqui, monstro. A gente sempre fala que no Som de Raiz não é entrevista, é resenha, porque é aquela troca de ideia. E, então, até semana que vem. Semana que vem estamos com o B-Boy Pedro Paulo da Gangue Black Cia, lá do Guarujá, certo? Então não percam, logo menos a gente está jogando a divulgação aí. Pedro Paulo, semana que vem, aqui no Som de Raiz. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até semana que vem. Boa noite, boa noite. Obrigado para quem ficou na sintonia. One, two, three.